Paz de Deus, irmandade. Ouça esse testemunho que glorifica ao Senhor. Curta e se inscreva para não perder. Compartilhe as bênçãos. Deus te abençoe. E a nossa vida é uma história que se escreve. Cada capítulo é um dia, ou cada dia é um capítulo que se escreve. E aquilo que se escreveu ontem já ficou escrito. Quando um escritor faz um livro, não vamos pensar que ele começa a escrever um livro hoje e amanhã já está pronto. Dependendo do tema, dependendo do personagem que ele está usando, demora muito tempo para se escrever um livro. Só que ele não vai só escrevendo, de vez em quando ele dá uma lida lá do princípio outra vez. Relembra todos os temas que ele escreveu, analisa, porque antes de publicar, ele pode consertar. Não é assim? A nossa vida também é assim, tem muita coisa que dá para consertar, que nós escrevemos ontem, mas hoje ainda é possível. Quem não tem fé e não tem Deus no mundo, ou seja, no mundo não, que no mundo não tem fé em Deus no seu coração, então não conserta o que escreveu ontem. Mas quem creu no Filho de Deus e tem a fé no Senhor, está na graça dele, sempre haverá um recurso para de vez em quando dar uma lidinha no que foi escrito a semana passada, ontem, não é? E dar uma acertada, porque tem coisa que ainda há possibilidade de arrumar. Bendito seja Deus que nos deu essa oportunidade, irmãos, de consertar o passado. Então cada dia se escreve alguma coisa. Mas a nossa recomendação aos jovens é de que procurem escrever coisas boas, um viver dentro do razoável, porque ninguém consegue ser santo 100%. Nós estamos sendo santificados, mas nós não somos santos ainda, porque nós estamos num tabernáculo de carne, somos natureza humana, temos metade natureza humana e a metade divina. E nessa metade humana não é fácil de governar, não. Os jovens sabem das dificuldades que têm. Mas procuremos então investir para o futuro, porque tem coisa que se você escrever hoje, coisa feia, ruim, e amanhã, mesmo que você queira consertar tudo, não é possível ficar 100%. Mas quando você lembrar, isso aí vai te causar um certo pesar. Então procuremos escrever coisas boas, o que consistem em boas obras, o bem, procurar fazer o bem, procurar andar direito, procurar fazer o melhor sempre, porque isso aí vai nos estruturando, isto aí nós vamos enobrecendo o nosso caráter de cidadãos, como seres humanos, e como filhos e filhas de Deus. Quando a gente despreza isso, quando o jovem não se incomoda com isso, escreve o que aconteceu de qualquer jeito e não está preocupado. Mas virá o dia, que se passar muito tempo, aí fica ruim de consertar. Mas virá o dia que vai se lembrar e arrepender-se. Meu Deus, se eu fosse instruído, se eu tivesse um amigo, uma amiga que me ajudasse, talvez eu não teria praticado isso, ou cometido isso, ou caído nessa circunstância. Então o conselho é bom e é necessário. Conselho para jovens nas reuniões da mocidade, eles não são preparados, escritos, estudados, eles vêm na inspiração que Deus dá. E como nós sabemos que conselhos dados pelo Senhor são bons, ainda que colidam com os nossos princípios, mas vindo de Deus será sempre bom. Então deixamos aqui este cuidado que vocês devem ter em manter um caráter de cristãos. Se esforcem para serem fiéis, porque fidelidade é agradável a Deus. E não só a Deus, a própria sociedade. É tão bom conversar com uma pessoa que é íntegra, ou melhor, que tem integridade no seu viver e é fiel. Então a gente acaba confiando na pessoa, não no sentido de que ela seja alguma coisa importante para nos salvar, mas acreditar na pessoa, que é tão ruim conviver com pessoa que a gente não acredita nela. Mas aquele que adquire esta confiança pela sua conduta, pela força de alimentar um caráter cristão, vai reforçando o seu caráter e não deixa a personalidade também mudar. Então vai formando
uma pessoa de confiança perante a sociedade, a família e perante Deus principalmente. Isso faz com que a pessoa procure sempre ter um viver bom dentro do lar, pacificamente, porque felicidade é uma situação que a gente tem que buscar, tem que investir. É igual fruto. Quem quiser colher fruto tem que semear, não é? É claro que hoje se compra tudo já, porque alguém plantou. Mas alguém plantou para nós. Então, felicidade, a gente tem que semear para colher. Fazer felizes os que estão em volta de nós, nós teremos retorno de felicidade. Fazer os pais felizes, os irmãos, a família feliz, isso tem um retorno imediato. E não é difícil de fazer. É muito melhor conservar o bem do que o mal. Procurar ser sempre agradáveis no trato, na conduta dentro do lar, com os amigos. Procurem ser fiéis nas vossas amizades. Procurem ter integridade nas vossas amizades. Moço com outro moço, ou mesmo com outra moça. Ser fiel naquilo que faz, naquilo que mantém, enfim, no convívio e na amizade. Porque isso é agradável a Deus. É tão difícil ou tão ruim quando a gente sabe que alguém que a gente depositou tanta confiança como pessoa amiga, depois vai ver que não era. E a gente diz, tanto tempo que eu alimentei com amizade com essa pessoa, pensando que ela era fiel comigo, mas não era. Olha aí o que ela me fez, o que ele me fez. Então procuremos conservar coisas boas. Como disse, escrever cada dia, como disse Jesus, basta cada dia o seu mal, não é? Também Davi escreveu, ele disse, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem vozes, sem palavras. E nós fazemos o mesmo. Procuremos buscar aquilo que é agradável aos outros, pois também o retorno será agradável para nós. Termos os cuidados em tudo daquilo que é necessário para mantermos boas amizades. Tem pessoas que não conseguem ter amizade com ninguém. Logo se desentende, logo cria inimigo. Então arruma uma amiguinha hoje, semana que vem já não é mais. Mas não gosto mais dela por isso, não gosto mais dele por aquilo, e assim por diante. A pessoa que é assim, não se fixa, não se firma em propósitos. Ela está sob o efeito do vento, ou de quem está na água e as ondas levam para qualquer lugar. Mas os que são firmes nos propósitos, claro que propósitos bons, sempre terão firmeza no seu viver. É necessário, mocidade, procurar sempre, como nem todos os lares dão esse tipo de educação, mas é preciso buscar, porque o que não se aprende dentro de casa pode se aprender fora, coisas boas, claro. E isso aí trará para todos vós um futuro bom. Também procurar sempre investir no conceito de família, aquilo que edifica a família. Ajudar, por exemplo. A ajuda é uma virtude que nem todos têm isso. Mas procure ser ajudantes em tudo. Quando vê alguém em dificuldade, procure ajudar. Quando vê um idoso que está em dificuldade, tenha a disponibilidade ou a disposição de ajudar. Numa condução, por exemplo, vocês estão ali viajando no ônibus, no metrô, em qualquer lugar, e apareceu alguém com uma idade maior e não tem onde se sentar, seja gentil, procure oferecer o que é bom, mesmo que a pessoa não te diga muito obrigado, mas boas obras Deus observa e registra por nós. Cada um tem uma conta nos céus. Isso não é só educação, boas maneiras. Isso aí faz com que nós estejamos crescendo no bem perante Deus. Uma das situações que a inversão de valores provocou no mundo, antigamente, alunos na classe e professores, o relacionamento era de um respeito muito grande. Respeitar o mestre, o professor, era o dever dos alunos. Os pais ensinavam. Os pais ensinavam os filhos a ter respeito com os professores. Hoje não é mais assim. O aluno não chama mais de professor, chama de você, não respeita, contende, briga, se exalta perante um professor, perante a professora. Vocês veem que nas escolas por aí, a maioria tem assim uma conduta jamais vista no passado.
Mas isso aí hoje, para as pessoas, ou seja, para a juventude que não conhece a Deus, isso aí é qualidade. Briga com o professor, briga com o diretor da escola, enfrenta e assim por diante. E depois paga a pena, mas mesmo pagando, não reconhece. Por quê? Porque os valores se inverteram. Professor e professora que eram dignos de respeito e todavia são desrespeitados, humilhados, desfeitos. E eles estão fazendo um bem. Eles estão investindo no nosso conhecimento. Então, procurem ser diferentes do mundo. Porque o que enaltece a esposa do Senhor Jesus é como, por exemplo, olha, numa cidade pequena, isso é uma comparação que me veio à mente agora. Muitos moços, moças, e de repente alguém, moço, filho de alguém muito rico, ficou gostando de uma mocinha dali e começou a namorar com ela e se tornou noivo. Esta menina, esta moça, sabendo que é noiva do filho do seu fulano, um fidalgo, né, filho de alguém importante, o que ela faz? Ela toma cuidado agora. Espera aí, eu não posso mais andar com a meninada por aí brincando e fazendo tudo quanto é coisa, porque agora, primeiro que eu já estou noiva, e noiva com alguém que tem um nível muito alto, eu não sei nem por que ele ficou gostando de mim e está querendo casar comigo. Eu preciso ser diferente. Tanto é que as roupas que eu tenho hoje já não são nem mais daqui, é ele que traz lá do país onde ele vive. Ele é muito rico, ele sabe o meu manequim, ele quer me ver bem vestida, é ele que me veste. Até estes anéis que eu tenho aqui no meu dedo, estes colares que eu tenho, este brinco que eu trago nas minhas orelhas, foi ele que me trouxe lá de onde ele vive. Então eu tenho medo de andar com a meninada por aí e de repente alguém me roubar. Até tenho medo. Imagino se o dia que ele vem para namorar comigo, aqui em casa, e ele vê que eu perdi um brinco, eu não tenho mais o anel no dedo, o colar que ele me deu não está mais, a pulseira sumiu, o vestido rasguei. Não é mais ou menos assim? Bendito seja Deus, que a mocidade está sendo vestida e revestida da habitação que é dos céus. Não pode sujar, não pode rasgar. Foi pedido na oração para o Senhor enriquecer com os dons, são riquezas, são qualidades de Deus. Agora então já não podem mais misturar por aí e perder. Porque quando ele vem para namorar, para estar conosco, e ele encontrar a gente sem aquilo que ele deu, ele pode ficar triste e até perguntar, mas cadê aquilo que eu te dei? E a pureza que eu tinha te dado? E a santidade que eu te dei? E a humildade? E a paciência? E o temor? Perdeu? Alguém te roubou? Você anda por aí sozinha? Que Deus não tenha nada que dizer agora. E que o Senhor pudesse dizer, tudo que eu te dei, eu estou vendo em ti. Glória ao nome do Senhor. Então, mocidade, havia um costume de dizer assim que a mocidade era a igreja do futuro. Na verdade não é, a igreja do presente, já é. A mocidade já é parte da igreja, faz parte dela. O futuro sempre existirá, mas está nas mãos de Deus. Mas o importante é hoje, aqui, agora, nesta reunião da mocidade, que Deus encontre nos jovens qualidades e virtudes para escrever no dia de hoje. Quem sabe no dia 1º de maio de 2020, glória ao nome do Senhor. Davi escreveu assim, a minha língua é a pena de um destro escritor. Mocidade, receba de Deus na vossa língua agora a pena de um destro escritor. Escreva coisas direitas, que amanhã, quando você abrir nas páginas passadas, você possa ler e dizer, ah, meu Deus, que alegria que eu tenho. Me lembro do dia 1º de maio de 2020, numa reunião que não era presencial. E Deus passou na minha casa. Minha roupa estava suja, Ele lavou. Me deu algum adorno que eu não tinha. Santo é o Senhor. Então vamos escrever coisas maravilhosas hoje. E no dia de amanhã escrever melhor, porque nós devemos de crescer na graça e nas virtudes de Deus. Então conduta no viver do moço, da jovem, da moça, deve ser preservada como boa. Procuremos, esforcemos. E depois, na medida que os dias vão passando, vem então as necessidades pela própria natureza. Logo pela idade que tem, já começa a pensar no futuro, estuda,
os que passaram pelos cursos anteriores já estão agora numa faculdade. Quem está estudando um curso superior sabe que na medida que vai se libertando mais e entrando em cursos mais altos, também há uma certa libertinagem na conduta da mocidade que não conhece a Deus, querendo experimentar, dá a impressão que não terão tempo suficiente para conhecer o que é do mundo. Quer experimentar tudo de uma vez. Tudo que é coisa que vem, o jovem que não conhece a Deus quer ter experiência, quer provar. E acabam se tornando reféns daquilo. Infelizmente. Aqui perto tem uma universidade e existem certos dias que há uma reunião deles, é terrível de ver. Vocês nem possam imaginar. Como sabem, onde vocês estudam, como é que é a coisa. Mas você vê jovens perdidos, que dói no coração de ver. Qual o futuro deste moço, dessa moça? Os pais em casa, muitas vezes pensam que eles estão estudando e não sabem que eles estão se perdendo, se corrompendo, lamentavelmente. Mas os filhos de Deus enfrentam essa batalha. Então, quando vocês vão às vossas escolas, nas universidades onde estudam, nesse tempo, fujam, apartem-se do mal e da aparência do mal. Procurem fugir e absterem-se dessas práticas que são nocivas fisicamente, moralmente e espiritualmente. Conservem-se fiéis a Deus, porque nós temos ouvido testemunhas de reuniões de mocidade, mesmo nos cultos, moços que se formaram e vêm agradecer a Deus, diz: agradeço a Deus, eu passei tantos anos numa universidade, alguns até longe da família, mas Deus me guardou, que entrei, orei a Deus, pedi que me guardasse e Ele me guardou, saí, me formei sem haver me corrompido. Então ela pega o livro que ela escreveu, a vidinha dela, o dele, e vê desde quando entrou, dá uma lida e vê, só tem coisas boas. É que a língua de um destro escritor ajudou a escrever. Olha, mocidade, e todos nós aqui presentes, se Deus nos der a graça de que nossa língua seja a pena de um destro escritor, porque imagina um escritor que não é destro, e queira escrever com a direita, mas ele não é destro. Ele escreve hoje, amanhã ele não consegue ler o que escreveu. Não é? É o canhoto, né? O canhoto, ele só escreve com a mão esquerda. Mas se der para ele uma caneta, para ele escrever um lápis com a direita, é a mesma coisa dos destros, der uma caneta para a mão esquerda escrever. Ele vai tentar, não vai conseguir. Se conseguir, amanhã ele não consegue ler. Porque a sua escritura não foi boa. Mas se Deus der graça de nós escrevemos coisas boas, nosso futuro será brilhante, nesta terra e na graça do Filho de Deus. Formação é necessário, estudar é necessário, ter uma profissão é necessário. O trabalho dignifica as pessoas, não é obrigada a moça e nem o moço a se formar médico, engenheiro, enfim, qualquer curso na área do direito, seja lá do que for. Não é obrigação, é claro que se puder ir fazer, bom é que tenha esse conhecimento. Mas profissão precisa ter. E toda profissão torna o profissional digno do seu salário. E nós precisamos saber fazer. Inclusive, mocidade, aproveitamos aqui esse espaço. Podemos continuar falando? Louvado seja Deus. O moço e a moça precisam saber fazer as coisas, não é só encomendar. Não é só exigir. Tem moço e moça que tudo quer que se faça para ele. A mãe tem que fazer tudo. E nunca se dedica a fazer. Ela deve ser dedicada também aos afazeres. Isso traz, primeiro que faz bem fisicamente e psiquicamente também. É tão ruim não ter o que fazer e não saber fazer nada. Imagine nesses dias agora de quarentena, que o sujeito não sabe fazer nada. Não sabe trocar uma lâmpada, nem pregar um prego, nem arrancar um prego. E prego tem em todo lugar. Não sabe apertar um parafuso, nem desapertar. Não sabe nada. E não tem interesse. Então precisa interessar-se pelas coisas. Por quê? Porque tudo quebra em casa, não é? Desmancha. Então vamos procurar dedicar-nos a fazer as coisas, aprender. Tudo é necessário nessa vida. Tudo. Eu já vi moça que dirigindo o carro, furou um pneu, ela imediatamente desceu, foi lá, trocou o pneu e não deu nem confiança, não precisou pedir para ninguém, nem ficar parado olhando e esperando que alguém viesse.
E se não pode, também deu um jeito e se virou. Por quê? Porque tem iniciativa. Iniciativa precisa ter para tudo. Agora, o futuro exige que tenhamos iniciativa para as coisas e predisposição para fazer também. Procuremos nos ater a isso aí, porque isso é de grande importância para um futuro de paz e para a felicidade também. Outra coisa também que recomendamos é que, quando vai chegando o tempo, já sente a necessidade de constituir um lar, que Deus prepare um par, ser moço, espera que o Senhor prepare uma irmãzinha para ser sua esposa e vice-versa. Isso aí é perfeitamente natural. E uma das coisas que sempre temos perguntas que os moços fazem e dúvidas sobre isso aí. E às vezes perguntam, é necessário buscar a palavra para casar? Precisa buscar a palavra para namorar? Precisa buscar a palavra para ficar noivo? Ora, nós somos recomendados que temos que buscar a palavra de Deus para tudo na nossa vida. Nós buscamos a palavra, mas a palavra está em nós, como disse o Senhor, a palavra já está em vós, está na vossa boca. A palavra de Deus está em nós. O Espírito de Deus já habita em nós. E nós já temos a guia do Espírito Santo. Então o moço pretende casar-se. O que ele faz? Ele vai orar a Deus que prepare uma jovem, segundo a sua vontade, para ser sua esposa. Ele vai começar a observar, procurar, pesquisar, não é assim? Como vocês, quando querem comprar uma coisa na internet, o que vocês fazem? Vocês abrem lá no site que tem aquilo, está cheio de coisas. Quer comprar um objeto qualquer, então centenas que aparecem. Você vai escolher marca, qualidade, né? Ver quem tem. Conhece aquele fabricante? Os produtos são confiáveis? Qual é a vida que tem aquele negócio? Ou ele queima logo, ou estraga logo. Não é assim que vocês fazem? Então começa a pesquisar também, não pela internet. Aí não. Nós estamos falando agora de casamento, é outra história. Porque pela internet já o casamento virtual parece que não tem dado certo. Mas começa a procurar, achou uma irmãzinha que parece que houve uma certa atração pelo estado, fisicamente, pelo seu olhar. Conversou com ela, a forma dela conversar é agradável, tudo isso. Mas não pode ser também só de um, porque casamento ele não é unilateral. Ele tem que ser bilateral. Ele não se casa na marra, à força. O casamento é feito em pleno consentimento mútuo. Então, é preciso que ela também tenha afeição por ele. Se não tiver, desista, procura antes de falar, não precisa falar primeiro. Mas observando, pesquisando, encontrou, percebeu que existe muita coisa que se relaciona ao jeito dela, e ela observa o jeito dele, tudo vai mais ou menos. É a pesquisa que está fazendo. Idade compatível. Formação também é importante. Antigamente nós falávamos bastante sobre julgo desigual. A desigualdade sempre traz problema. Tudo que é desigual, que se junta, não dá certo. Você pega, por exemplo, um carro e tem 2 pneus na frente e 2 atrás. Furou, estourou o pneu da frente e ele é do aro, digamos, 14. Aí você pega, chega aí, não tem. Põe um de aro 17. Vai rodar? Vai ficar ruim demais. Não vai dar certo. Vai estragar o outro, porque vai desgastar o outro, ele também não aguenta. Então tem que ser compatível. Mesmo aro, não é? Mesmo tamanho. Se tiver careca e o outro estiver novo, também não dá para andar muito, não. Então você vai casar com um moço, não um careca na cabeça, calvo, mas um moço que tem falta de tudo aquilo que precisa para vocês terem um convívio mútuo, então vai dar problema mais para frente. Igualmente a moça. Então, havendo consenso, previamente, percebendo que está mais ou menos, eu gosto do jeito dela, me sinto feliz com ela, ela se sente feliz comigo, conversaram, chegaram num acordo, vamos pedir a palavra? Se pedir a palavra, ou se o Senhor confirmar, que não precisa ser somente pela palavra, confirmações de Deus vêm de muitas maneiras. Quando Abraão mandou seu servo buscar Rebeca para Isaac, que não era nem Rebeca, era uma moça, e ele não sabia, ele foi sob a palavra que Abraão havia dito. Então já estava com a ordem de Deus, mas ele não sabia quem era. Então o que ele fez? Ele pediu um sinal, e Deus deu um sinal, que vocês todos sabem. Então os sinais vindos de Deus também funcionam, porque vieram de Deus. Agora, uma vez que tem sinais de Deus pela palavra, ou de alguma forma que pela palavra veio,
Então precisa ter fé. E uma coisa, a mocidade, guarde esse detalhezinho importante. Bênção de Deus prometidas pela palavra, através de sinais, ou da própria pregação da palavra, ou no meio como Deus usou, qualquer que está acertado que foi por Deus, ele, se for de caráter pessoal, depende somente da conduta daquela pessoa, fidelidade dela, dedicação dela, exclusivamente para estar dentro dos parâmetros que Deus deixou para ser abençoado naquilo. Agora, casamento, por que é difícil? Porque não depende de um. Estão fazendo um negócio perante Deus, pondo a palavra de Deus como âncora, mas é para uma situação que depende de dois. Se um é fiel e o outro não é, então não dá certo. É preciso que dois sejam fiéis, para que a palavra se cumpra. Então muitos dizem, comecei a namorar, busquei a palavra, fiquei noiva com ele. A palavra confirmou, as famílias ficaram felizes, e agora ele me deixou. E a palavra? Então, é que a palavra ordenou bênçãos para a fidelidade de dois. Um não sendo fiel, quebrou a promessa. Deu para entender isso aí? Fidelidade, irmãos, é acordo contratual com Deus. Quebrou a cláusula do contrato com Deus, perde a garantia. Não tem garantia mais de bênção. Infelizmente é isso que acontece. Então, quando se pede confirmação para casamento, o Senhor confirmou, estamos convictos, agora nós vamos orar a Deus para que Deus nos guarde fiéis a Ele. Eu fiel com você, você comigo, e nós com Deus. Por quê? Porque se nós formos fiéis, nós vamos nos casar, vamos viver tantos anos quantos o Senhor nos der de viver, sempre abençoados por Deus. De outra maneira, se um de nós deixar de ser fiel, quebrou, irmãos, a promessa da bênção. Por isso que gentes e mais gentes se confundem com a palavra e depois vem cobrar. Mas foi o irmão que pregou. Foi o irmão que pregou a palavra, foi da sua boca que saiu. E eles jogam na cara da gente isso aí. Que pregou que era da vontade de Deus, meu casamento. O meu noivado, que Deus não aprova noivado. Porque namoro e noivado é consequência para o casamento. Ou seja, o casamento é consequência do noivado. Porém, quando eu falo em casamento, é porque tem que se namorar e ficar noivo. Ninguém casa. Encontrou na rua e já casou. Não é desse jeito. Então Deus confirmou o casamento. Entende-se que nesse pacote está o namoro e o noivado. Fidelidade em todos os eventos. No namoro, no noivado e depois de casado também. Então a bênção de Deus é uma chuva que chove todo dia na hora certa. E não falha. Bendito seja Deus que é fiel. Tem gente que põe no caso assim, dizer, Deus é fiel. Louvado seja Deus que é fiel mesmo. Mas por que não escreve também, eu sou infiel? Isso ninguém põe. Mas sabe que não é fiel. Mas vamos fazer um pacto de fidelidade com Deus. Porque essa é a condição única para que as bênçãos de Deus não falhem na nossa vida. E, prosseguindo então, vem o tempo que guardar a palavra de Deus, chega o tempo do casamento. O casamento também não deve ser dizer, eu vou casar pela fé. Muitos têm feito isso, mas haja fé para conseguir casar direitinho e aguentar depois. Deve ter cuidado para não casar pela fé na obra da piedade depois. Casa sem a menor condição, mas sabe que alguém vai ajudar. Não. Aí ele fica na casa dos pais e ela na casa dos pais dela. Por quê? Porque não consegue. Então, a natureza nos ensina dessa maneira. Preparar, por isso existe namoro e noivado. É um tempo que se expõe a essa condição para preparação para a vida futura. Então deve haver o mínimo necessário para ter uma vida a dois, independente dos pais. Porque quando casam e ficam no cordão umbilical da mãe dela ou da mãe dele, aí não vai para frente o casamento. Já emperra. Por quê? Porque está preso ainda na casa da minha mãe, na casa do meu pai. Isso aí não dá certo. É claro que os pais sofrem quando o filho sai de casa, a filha casou e foi. Mas é uma dor até boa, agradável. Por quê? Dói porque saiu de casa,
Mas alegre-se porque Deus já está encaminhando minha filha, encaminhando meu filho. Então, mocidade, guarde este princípio. É necessário, para o casamento, buscar a Deus que prepare. Antigamente, hoje acho que já não é mais assim, mas quando a moça chegava nos 14, 15 anos, começava a pensar no enxoval. Era juntar coisas para a vida futura. Nem namorado não tinha nada, mas já tinha intenção de se casar. Então ele ia comprando as coisinhas e fazendo, bordava, aprendia a bordar, a costurar. Hoje tudo feito, tudo encomendado. Mas é bom saber sim, porque todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então conhecer e saber, conhecimento sempre é bom na nossa vida. Então antigamente se preparava o enxoval, comprava tudo. Quando chegava na época do casamento, a moça tinha tudo, o moço tinha as suas coisinhas também, para partir para a vida a dois. Mas no caso de nós que estamos nesta graça, além disso que é necessário, por mínimo que seja, tem que levar pelo menos uma maletinha na mão, não é? A moça vai para sua casa nova agora, tem que carregar o que ela tinha, não é só a sua roupa, e mais alguma coisinha. Mas tem uma coisa que ela não pode deixar de levar, e nem ele, que é a caridade fraternal, a humildade, a paciência e o temor de Deus. Coloquem isso no vosso enxoval, porque se faltar isso aí, a casa pode estar cheia com toda a abastança que tiver, mas se não tiver paciência, é briga dia e noite. Se não tiver humildade, por qualquer coisa já empina e vai para frente, briga e contende. Se não temer a Deus, então são os dois que vão embora. E se não tiver caridade fraternal, um pouquinho de amor que tinha, era a mesma coisa dessas plantinhas que nascem no telhado. O vento seca e some. E o amor deve ser cuidado. Se não tiver caridade, isso aí logo acaba. E de repente tem acontecido tanto, depois de poucos meses de casado, separar. Mas o que foi? Não gosto mais dela, não amo mais ele, perdi o amor. Por quê? Porque não tinha essa virtude da caridade. E também nem a paciência, nem o temor, e nada que pudesse fazer uma vida sustentável dentro da palavra de Deus. Agora vocês imaginem, e as famílias? A família dela, a família dele, ficam tristes e acabam até com inimizades. Aí vem o dia da Santa Ceia, vão participar a família dele, não conversa mais com a família dela, separaram, ele está aqui, ela está lá, não quer ver mais a cara do outro, odeiam-se e amavam-se antes. Isso por que aconteceu? Porque não temeram a Deus, não se conservaram fiéis, e as bênçãos de Deus prometidas pararam de chover, pararam de cair sobre a cabeça deles. E o resultado é o que se vê abundantemente hoje em todo lugar e no meio do povo de Deus. Guardem estes conselhos, porque isso é importante para nós. E procurem também viver a felicidade de cada dia. Os casais, principalmente os que são recém-casados, procurem conservar a alegria de viver, o prazer de viver, o contentamento, o contemplar um ao outro e admirar. A moça gosta de ser admirada pelo esposo, de ser elogiada. Igualmente o esposo também gosta de ser agradado pela esposa. Quando começam cada um a criar dispositivos para viver separado, conta bancária separado, ela trabalha muitas vezes, tem um salário superior ao dele, então ela os submete a tanto vexame, humilha. Nada disso. Procurem também na vossa vida colaborar, ajudar um ao outro. Vocês vão ver o quanto é bom ser feliz neste mundo. Sabe por quê, mocidade? Porque passa muito rápido. Nossa vida é muito rápida. É como uma história que começa a contar e já terminou. Mas se Deus der graça de vocês escreverem na vossa história coisas agradáveis e coisas boas, lá na frente, não sabemos quando que o Senhor Jesus virá, e até quanto tempo irá todo esse mundão que estamos vivendo. Mas lá na frente vocês vão pegar o vosso livro escrito, os vossos filhos, quem sabe até netos, vão pegar e vão ver o exemplo de vida de meu pai, da minha mãe, dos meus avós. Olha aqui, ó, tudo escrito. Não é escrito num papel. Se quiser escrever também, e tiver tempo para isso, mas que fique escrito nos anais da vossa vida, porque perante Deus fica assim.
Não vamos pensar que a gente esquece e Deus esquece também. Ele só esquece quando perdoa. Enquanto Deus não perdoar nossas ofensas, elas estão latentes ali. Os irmãos já viram essas mensagens subliminares que se vê? A gente não está lendo diretamente, mas está gravando. Por quê? Porque elas estão ali piscando, aparece de vez em quando. Isso aí só apaga depois que nós confessarmos a Deus. Aí o Senhor vai lá e apaga, aí some. Mas enquanto não, isso aí você pode apagar do teu caderninho, mas perante o Senhor fica escrito, salvo se você reconhecer o teu erro e confessar ao Senhor. A bondade de Deus é imensa, Ele te perdoa e diz, jamais me lembrarei dos vossos pecados. Isso é bondade de Deus. É o que me veio avante de falar com a mocidade, que são conselhos antigos, mas que me parece que ainda estão valendo. É possível que hoje hajam já outros tipos de apresentações que provoquem na mocidade alguma reação assim, mais futurista. Mas isso que estamos falando era no passado. Vocês vejam que o apóstolo João já tinha escrito: escrevo a vós, jovens, porque venceste o maligno. Então, naquele tempo, a mocidade já brigava com o inimigo direto. E não é diferente hoje. Então, não mudou. Então, esses conselhos, junte com os demais, que vocês já têm, que são vindos de Deus nas reuniões onde participaram, e guardem para que o vosso futuro, diante de Deus, e diante da nossa querida irmandade, família e sociedade, seja um futuro brilhante, e que vocês lá na frente possam ter motivos para glorificar a Deus. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Mocidade, só lembrando que nós falamos aqui que o sexo é privilégio do casamento hétero. E nós precisamos sempre ter que a palavra de Deus, ela é verdade. Não temos que desfazer de ninguém, não temos que entristecer ninguém, amar a todos, querer bem a todos, mas carregarmos o maior amor pela obra redentora que Jesus Cristo fez pelas nossas almas. Essa condição é necessário o temor ao Senhor. Está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ora, se é um princípio, então eu preciso começar por isso aqui, pelo temor ao Senhor. E vocês estão inseridos num mundo pós-moderno, na era moderna, terceiro milênio, não é? Geração já agora, a geração alfa, que a geração Z já foi, né? Já estamos na geração alfa. E já é uma geração que vem trazendo a condição natural do ser humano, um descompromisso na vivência, na união. Até os casais estão despedindo hoje, mas não carreguem o descompromisso do presente século. Coloque na vossa vida o compromisso da palavra de Deus. E os jovens que estão aqui, as jovens, nós vemos em vocês uma riqueza muito grande. Tem gente, às vezes, eu me lembro que quando chegou o ano 2000, nós dizíamos assim, meu Deus, daqui para frente, já estava entrando a geração Z, né? 1998, 97, geração Z. Daqui para frente não vai ter mais jovens, crente, vai ser tudo difícil. E hoje nós estamos em 2025 e nós estamos vendo o temor do Senhor no vosso coração. Agora, quando nós dizemos isso, não é gostoso vocês ouvirem? Glória a Jesus. Agora imagine os céus olhando a terra e dizendo assim, olha aqui, lá no Éden, qual foi a árvore que o Senhor pôs lá e proibiu de comer o fruto? Qual foi? Ciência do bem e do mal. O que Deus estava dizendo? Tem gente que fala, mas por que Deus pôs do mal? Porque o mal já estava aqui. Ele estava avisando. Deus nunca engana, Deus nunca mente. E o mal já estava aqui. Porque muito antes, quando alguém que estava com Deus quis tomar o lugar, sentar na cadeira de Deus, Deus mandou para a terra, leia lá em 28 de Ezequiel, 14 também. Tu és homem e não é Deus. E mandou ele para a terra. Vocês leem lá no Apocalipse que diz, ai dos moradores da terra. Mas depois, a terra, veja que a terra era sem forma, vazia, tudo escuro, né? Tinha trevas.
Mas Deus olhou os planetas e falou, eu podia fazer o ser humano lá em Plutão, lá em Saturno, lá em Urano, né? Lá em Marte. Mas eu vou fazer na Terra. Mas bem na Terra, onde está o mal, porque é um desafio que eu vou fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou fazer de um monte de barro, do pó. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Mas do quê? Do pó. Mas lá naquela terra, faz do pó. Eu vou provar para ele que ele estando comigo não me deu crédito, mas eu vou ter um monte de gente que foi feito do pó. E vão me amar e vão dar glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, jovens, não se sintam. Eu não sou nada aqui. Será que Deus lembra de mim? Não. Você é orgulho do céu. Você é orgulho da criação de Deus. Que Deus colocou aqui na terra. E quando diz que nós vamos julgar, irmãos, até isso é profundo, vamos entrar nisso, mas vamos julgar os anjos. Vamos julgar o mal. Nós já estamos julgando. Quando vocês estão dizendo não para o pecado, quando vocês estão dizendo não para o mundo está sendo julgado por vocês. Glória a Jesus. Então perceba que a árvore da ciência do bem e do mal, Deus falou, o bem está aqui. Tinha até a árvore da vida lá no meio. Ele falou, mas a ciência está, o mal está aí também. E o que a mulher fez? A mulher foi lá, a curiosidade, porque o adversário põe curiosidade em vocês, põe curiosidade em nós. Mas você não vai comer, você vai ficar sendo bobinha. Só você é crentinha, só você não vai na festa da faculdade, só você não pode fazer sexo, só você não pode ir, só você é bobão que não pode. E ele vai jogando isso em vocês, para ver se vocês, porque não pensa que a ciência do bem e do mal, a árvore, ficou lá no leve não, ela está aí. Daí, o fruto do bem e do mal. O que vocês escolheram hoje aqui, vir aqui? Fruto do bem. E o fruto do mal não está toda hora aí à vossa porta? Querendo lançar em vocês dúvida, quando vocês estão sozinhos no campo de batalha, dúvidas, para ver se põe uma dúvida, será que é Deus, será que Deus quer, será que é, não, você tem que ficar mais inteligente, você tem que ficar sabido, você tem que ser sabida, só você é bobinha e não pode ir. Quando vocês ouvirem esta conversa, dê glória a Deus e diz, estou fazendo a diferença no mundo. Glória a Jesus. Então o temor ao Senhor faz vocês irem desviando dessas coisas, das coisas mundanas. E não é andar no limite do mal, porque o mundo está abrindo, sabe? O que era errado ontem, hoje já não é mais. O que era errado há tanto tempo atrás, foi ficando tudo leve. Hoje é um relativismo. Tem coragem de olhar para vocês e dizer assim, você acha que isso é errado? Você acha que isso é errado? Eu não acho, a minha consciência não acusa. E vocês vão ter que conviver com isso e dizendo assim, o temor ao Senhor me faz provas que eu não devo mexer nisso. Glória a Deus. Vocês viram que está escrito lá que todas as coisas são lícitas. Não está assim? Lá em 6, 1 Coríntios. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque quem faz isso é porque está debaixo do domínio de Cristo Jesus. Agora, quando as coisas começam a te dominar, então começa a vir o quê? Os maus pensamentos. A lascívia, porque a lascívia não vai, ela vai desde o pensamento, quando nós começamos, até as conclusões. Até uma condição de vestimenta que eu faço, eu estou cometendo a lascívia? Não. Se eu estou na minha pureza com Deus, eu me visto para Deus. Mas se eu visto para alguém chamar a atenção de alguém, eu já não estou me vestindo para Deus. Eu estou me vestindo para chamar a atenção de alguém. Vocês concordam com isso ou não? Quando esse pensamento vem, clamam a Deus. Clamam a Deus. Se vistam para o Senhor. Não anda mal vestido, não, crente anda bem vestido, passa o perfume, toma banho, anda feliz da vida. Crente anda feliz e de cabeça erguida. Agora vocês não são escravos ou escravas do pecado, tá? Então não se deve, sempre Deus deve dizer isso, que quando a pessoa se veste e ela sai para chamar a atenção de alguém, ela se vestiu para poder trazer um sentimento em alguém. Ela erra e faz outra pessoa errar.
E depois passa na rua, a pessoa mexe, não mexe? Só que quando mexe, o que é que eu fiz? Eu me coloquei na vitrine. E não é só mulher, não, viu? Homem também. Roupinha toda agarradinha, mostrar o músculo, sai tudo. Né? É lascívia. Ixi, mas o irmão vai falar isso, vocês querem ouvir o quê? Que está tudo santinho? Glória a Deus! O relativismo está trazendo uma condição que tudo é relativo. E ser crente é relativo. E Deus não quer meu corpo, não. Deus quer meu coração. Vocês acham que Deus quer o corpo ou não? Glória a Deus! Vocês acham que Deus quer o corpo ou não? Glória a Deus! Mas por que é o corpo? O corpo vai voltar para o pó. Vocês acham que Deus quer o nosso corpo? Onde está escrito? Tessalonicenses! Abram aí a Bíblia, por favor, vai. Rapidinho, mas dá para me parar que o horário foi muito longo. Mas abram aí, Tessalonicenses 5. Por que estão pedindo para abrir? Prestem atenção aqui. Vocês estão vendo as pessoas se tatuarem hoje. Estamos procurando lá, não pode lançar o corpo, não pode ter marca. Espera um pouquinho. Este corpo, leia depois 6 de 1 Coríntios e outros pontos. Né? Este corpo de vocês creem que é templo e morada do Espírito Santo ou não? Glória a Deus! Vocês creem? Glória a Deus, sim, mas vocês creem ou não? Sim! Ah, bom. Porque esta convicção eu tenho que ter, e o temor ao Senhor me leva à convicção que eu creio que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Agora, se vocês abrirem mesmo, lá em 6 aos Coríntios está escrito assim, preste atenção, ó, como Deus deu aqui para os casais, ó, o corpo da mulher será para o marido, o corpo do marido será para a mulher. Em 6 de 1 aos Coríntios está assim, ó, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então eu pergunto para vocês, se aqui é templo e morada do Espírito Santo, se este corpo é para a glória de Deus, para honrar ao Senhor, eu posso pegar e vir e começar a tatuar ele? Posso ou não? Esse tempo atrás o moço falou, mas eu estou tatuando o nome da minha mãe. Falei, mas o corpo não é da tua mãe. Glória a Deus! Quando falaram, tua mãe e teus irmãos estão aí, quer falar, minha mãe e meus irmãos são esses aqui que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Então, honre pai e mães, que é o primeiro mandamento com promessa, é o quinto, mas com promessa, é o primeiro mandamento, não é? Que é a relação de pessoas para pessoa. Mas filhos, no amor de Deus, guarde o vosso corpo no temor ao Senhor para a glória de Deus. Por que estão dizendo isso? Porque hoje vocês estão atravessando um momento, até de uma emoção, mas a vida passa rápida. E a consequência do amanhã vai ser as vossas obras de hoje. Dá para vocês guardarem isso? As vossas atitudes de hoje terão as respostas no amanhã. E no amanhã vocês vão casar. 8 jovens despediram aqui hoje. Deus vai dar filhos. E elas ou eles vai sentar no vosso colo, e vai dizer, papai, mamãe, me conta a tua história de moça. Me conta a tua história de moço. Se a tua história for linda, como está sendo escrita aqui hoje, vocês creem que vocês estão escrevendo a vossa história na graça aqui hoje? Tem uma página sendo escrita aqui hoje, de cada jovem. Se a vossa história for escrita na graça, vocês vão dizer assim para o filho, senta aqui, eu tenho muita coisa linda para te contar. Glória a Jesus. Se não escrever na graça e for triste, vocês vão derramar uma lágrima e vai dizer, deixa esse assunto para lá, prefiro não te contar. Glória a Deus. Então guarde esses conselhos simples que Deus dá, tá bom? Mas amem o que é de Deus. Vocês estão vendo a sexologia, o humanismo, o relativismo. As pessoas no humanismo têm que pensar em si e não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que pensar em mim. Quem fez isso foi aquele que se exaltou, que falou lá com a mulher também, né? Oh, meu Deus, você começa, você vai ficar inteligente igual Deus. Não é isso? Mas é tudo mentira. Isso é o humanismo, pensar em si. Ele se exaltou. Veio Jesus Cristo e se humilhou. Caminho inverso. E o Senhor Jesus falou, não pense em você, mas pensa no próximo como em ti mesmo. Por isso aqui serve para os casais que despediram. Porque se vocês disserem assim, meu jovem, vocês também, eu quero alguém que me faça feliz. É lindo isso, eu também quero. Todo mundo quer, mas eu estou pensando em mim.
Agora, se você disser, eu quero que Deus prepare alguém para eu fazer feliz. Esse é o caminho de Cristo, é amar o próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo, não quer deixar um próximo triste, não quer deixar ele amargurado, não quer fazer nada que ofenda. Agora, veja que aquele que se exaltou, Deus humilhou. E aquele que se humilhou, Deus exaltou. Tá certo? Então guardem isto. Não guardem, olha, estou falando aqui um assunto porque não podemos deixar de dizer. Mas vocês estão vendo aí a ideologia de gênero, entrando no mundo de tal forma, a força do anticristo, trazendo uma condição legal para isso, perante as autoridades e perante até... em todos os aspectos, vamos deixar. Tem gente já que não aceita falar isso dentro da igreja. Tem gente que não aceita, mas coitadinho, eu também vou dizer aqui. Se tiver alguém aqui dessa forma, vem aqui que eu te dou um abraço, um beijo. Você é minha irmã, você é meu irmão. Glória a Jesus. Não estou te dizendo nada errado, não. E ninguém desfaça. Ame a pessoa como é, porque Deus ama a pessoa como é. Mas Deus aborrece os espíritos que dominam nós. Se ele for bom, é de Deus. Se não for de Deus, ele aborrece. Agora, nós podemos pregar isso? Ou vamos começar a concordar com as autoridades, com tudo, e dizer tem que ser? Tem 2 mil jovens aqui, o que vocês dizem? Estamos em 2025. A força do pecado, do mal aí. E vocês vão dizer assim, eu tenho que concordar com isso. Os irmãos têm que concordar, porque guarda isso aqui. Congregação cristã no Brasil ou no exterior não tem doutrina própria. Pode pregar isso? Glória a Deus. Não temos doutrina. A doutrina da congregação é esta. Não, nós seguimos a doutrina de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Então, eu quero Jesus. saber a doutrina de Jesus Cristo que fala a respeito disso. Porque se eu colocar aqui a minha cabeça, o meu pensamento, com certeza eu vou errar. Mas a palavra de Deus, ela é moderna desde o princípio e ela vai permanecer. Mas vocês abram a Bíblia aí, por favor. Bem rápido. Nós já vamos terminar aqui. Foi longe. Levítico. Abram aí Levítico, por favor. Livro de Levítico. No capítulo 18. No verso 22. 18 verso 22. Podemos ler isso aqui ou vamos arrancar as páginas da Bíblia? O verso 22. Glória a Jesus. Assim, o amor de Deus, né? Glória a Deus. Nem pense que estamos falando contra a OB. Pode vir aqui, estou falando de coração. Amamos a todos. E as famílias também devem amar. Ensinar, mas amar. Não é desfazer, não. Mas isso, com a palavra de Deus, nós não podemos. Senão nós vamos chegar na porta do céu e Deus vai dizer para nós, você estava com a palavra para ensinar, e ele ensinou. Olha aqui, verso 22, olha o que diz. Com o varão te não deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Glória a Jesus. Está aí na vossa Bíblia ou não está? Glória a Jesus. É doutrina da congregação ou é a palavra de Deus? Abram aí primeiro de Romanos, por favor. Vai lá no verso 23. Verso 23, primeiro Romanos, Novo Testamento. E mudaram a glória do Deus incorruptível e em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, a inversão de valores que está aí no mundo. E guardem isso, hein? O anticristo, ele não vem assim, ó, batendo de frente. Ele vem querendo tomar o lugar de Cristo, criando uma verdade que não é verdade. Sabe o que é? A própria inteligência artificial vai criar verdades para querer enganar. Bem-aventurado quem fica na verdade real. Glória a Deus. Inteligência Glória a real, Jesus. é a palavra. Então veja o que diz aqui, ó. Pois mudaram, verso 25, mudaram a verdade de Deus em mentira. Quer dizer, não é mais assim, não. As autoridades estão fazendo as leis, estão aprovando, estão todos forçados pelo vento do terceiro milênio e do anticristo. Mas a palavra
ela é viva. Então diz, mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram, olha aqui, ó, pensar em si. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vocês estão vendo? E aí segue, ó. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames. Veja-se a palavra. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Vocês estão vendo isso no mundo ou não estão? Pouco ou muito? Está fraco. Tudo tornando normal. E aí nós não pregamos a palavra, vocês vão dizer, acho que normal é isso. Não é possível. Mas o temor ao Senhor faz vocês dizerem, não é normal. Meu Deus não aceita. Mas será que é isso que quis dizer? Continua aí no 27. Olha aí. E semelhantemente, quer dizer, de igual modo, também nos varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sexualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Vocês estão vendo isso ou não estão? Está natural ou não está? E para vocês, vamos aceitar isso ou não? Glória a Deus! Em 2026, vem vindo aí, vamos continuar aceitando a palavra e dizer não a isso? Glória a Deus! 2027, 2030. Glória a Jesus! Imagine os céus ouvindo essa multidão de jovens dizendo não pro mal. Glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Procurem tomar conhecimento do que Deus quer, do que Deus não quer, da palavra de Deus. Porque a preocupação nossa não é aqui dentro. A preocupação nossa é depois que vocês saem desses portões para fora. Vocês estarão no campo de batalha. Mas se o temor de Deus estiver aí dentro, não é um temor de medo, é um temor de alegria em servir a Ele. Se o temor a Deus estiver aí dentro, ninguém vence vocês. Agora, quando vocês me apertam falando, não, eu não me aceito, eu também não vou, não, eu não posso aceitar isso aí. Bom, é a palavra, nós te amamos. Mas olha o que diz o próximo verso aqui, ó, 28. Como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, quer dizer, não quero, não aceito. Então assim Deus nos entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Vocês estão vendo aqui? Está dentro da palavra ou não está? Então qual é o conselho? Mas o que eu faço? Não tem lugar aqui, tem lugar aqui. É aqui que Deus te liberta. É aqui que Deus faz obra. É aqui que você é amado, que você é amada, da maneira que você é. Agora só um conselho, eu vou falar isso aqui e encerrar os conselhos. Mas Deus deu hoje aqui. Estamos falando isso com temor primeiro ao Criador do Universo, a todo o ministério, e vocês todos e todas. Mas o sexo é um privilégio do casamento hétero. Namoro não é para sexo. Ah, mas de outra forma, não é para sexo. Deus não aprova. Glória a Deus. Tá? Sexo entre pessoas do mesmo sexo, Deus não aprova. Aqui é a palavra. Não é nós, é a palavra. Só que, mas eu não consegui me libertar. Estou falando com temor ao Criador. Uma moça fez 30 anos, 35, 40, 45, não arrumou um bonitinho, um príncipe. O que você faz? Fala. Hã? Fica firme. Ora. É isso? Vocês não podem fazer sexo com uma pessoa? Por quê? Pecado. A palavra de Deus não aprova. Temos alguém assim? Temos. Um moço não arrumou uma moça. Ah, já está com idade, não arrumei. Pode fazer sexo com alguém? Por quê? Então, se eu tenho temor a Deus, não me guarde. Não é? Esse corpo não é para o pecado, é para Cristo. Isso é profundo, aqui não dá tempo. Por isso que ela fala que aquele que ajunta o corpo com uma meretriz, ele está pecando contra seu próprio corpo, porque o corpo é para o Senhor. Então o homem deixará pai e mãe, e ambos serão uma só carne. O meu corpo se une com o Senhor, é uma só. Mas se eu trouxer um terceiro, ele não conseguiu no matrimônio hétero, o Senhor está nele.
em qualquer outra relação fora do casamento hétero, Deus não está. Também, então o moço não pode ter péssimo, a moça não pode. Se tiver alguém aqui assim, nesta condição, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu sou, Deus te conhece, Deus te ama, mas não complique e não contamine o teu corpo com sexo. Vocês ajudam isso aqui que Deus está dando? Glória a Jesus. Tem gente que diz aqui não tem lugar, tem lugar. Proponha, como Daniel propôs no seu coração, não vou comer do manjar do rei, nem beber do vinho do rei. Eu não vou pecar. Glória a Jesus. Então veja, queridos, que eu estou dizendo isso, está aqui, Deus preparou cooperadores nossos, com lotação também da nossa comuna lá de Rio Preto, na Central. Tem os irmãos que estão me trazendo, meus filhos, nós temos os irmãos aqui conhecendo. Um irmão dessa forma. E ele chegou um dia, chamou os anciãos, falou, eu quero falar com os irmãos. E nós conhecemos muito ele era da comunhão, sempre estava com nós, irmãos, nos cultos, nas visitas. Mas ele era desse jeito. E ele chamou nós e falou, irmãos, eu estou sendo franco com os irmãos. Pode pôr 10 mulheres na minha frente, eu não sinto nada. Eu tenho atração por homem. Mas a palavra não me dá direito. E eu não posso pecar. Então eu vim aqui hoje pedir a vossa oração. Me ajude, porque eu não posso perder a vida eterna. Glória a Jesus. Dá para vocês entenderem isso aqui? Por isso que nós não temos direito de acusar ninguém, de fazer nada para ninguém. É um ajudar o outro, é um orar. Agora não podemos deixar de falar a palavra. Este irmão passou um tempo, ele ficou enfermo. Irmão que sabe. Ele ficou enfermo, foi para a Santa Casa de Misericórdia. Um dia, às vezes a gente visita um outro, passei a visitar ele. Quando cheguei, ele estava com os aparelhos aqui assim, todo já bem debilitado. Quando eu entrei assim, no quarto, ele olhou, as lágrimas correram e falou, irmão Danielzinho, me chamava de Danielzinho, da Pai de Salvação. O irmão veio me visitar. Eu falei, claro, eu vim visitar e orar por você, você é meu irmão. E ele começou a chorar. Oramos. Ele falou assim para mim, irmão Daniel, queria dizer uma coisa para os irmãos, eu pedi oração, Deus me ajudou, hoje eu estou aqui e sei que daqui eu não saio, daqui eu vou embora, mas eu deixo aqui para o irmão uma coisa do profundo da minha alma, muito feliz, a vida eterna me espera. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bênção! Jovens, bênção tudo! Lutem com toda a vossa força, se faltar busca que Deus dá para vocês. Mas não percam esta alegria de no momento de uma partida ou em qualquer momento vocês dizerem, não importa como vem e como vai, a vida eterna me aguarda. Glória a Jesus. Vocês recebem isso aqui? Eu recebo esses conselhos, que é o Senhor amando nós, é o Senhor dando força, o Senhor não vai deixar nós, não tem, sabe, não tem nada que o Senhor não possa fazer, não existe, tá? Carregam, ergo o objetivo da graça, ele diz, independente de qualquer coisa, eu tenho o objetivo de estudar, de me formar, de casar, de fazer qualquer coisa, mas eu tenho o objetivo acima de todos estes, qual que é? Vida eterna. Então se vocês ao levantarem aqui, ó, na altura da cabeça, qualquer coisa que passar aqui, vocês vão trocar, vocês vão fazer, mas se vocês erguerem acima da cabeça, vai passar aqui, vocês vão dizer, não, eu tenho um objetivo mais alto. E se vocês erguerem um objetivo alto, da faculdade, do casamento, de tudo, pegam a graça, a vida eterna. Vamos erguer aqui juntos, jovens? Vamos, ergam aí. Erga o objetivo da graça, erga o objetivo da vida eterna. Levanta ele bem alto, porque qualquer coisa que vier na vossa vida, o objetivo da vida eterna vai ser muito mais alto. Então guarde esses conselhos e receba esses conselhos em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vocês viram como o ministério tem orado muito por vocês, lutado, e vocês estão vendo aqui juntos, olha, todo o ministério aí. Olha só, quantos irmãos anciãos, diáconos, cooperadores, até o Mordeu Branco está aqui com nós, olha lá. Está vendo? O Mordeu Branco foi ordenado em 1973. Eu tinha 10, 11 anos de idade. E eu vim aqui quando eu era menino. Eu já vinha congregar aqui. Eu morava em São Paulo. Glória a Jesus.
Eu morava em São Paulo, mas já vinha congregar aqui. Vinha depois com a minha noiva. Deus preparou meu casamento, nos deu 3 filhos, uma filha, nos deu 2 netos, 3 netas, todo louvando a Deus pela misericórdia de Deus. Mas veja que o ministério está aqui, ó, em peso. É amando vocês, é considerando. Quando vocês tiverem alguma dúvida, nos procurem, tirem as dúvidas, não carreguem frustrações, não carreguem medo. Ser crente é ser feliz nessa graça. Então, veja, Deus preparou aqui, nós falamos da coleta. Então, quem sentir depois, coopera na coleta. Mas terminando a reunião, nós vamos ter um culto às 18h30, né, com a ajuda de Deus, com algum conselho. Pai, enfim. Mas nós vamos ter um lanche para toda a mocidade. Tá bom, eu comecei a glória agora, olha só. Tá bem. Vocês têm esse direito de ser felizes, é isso mesmo. Vai ter um lanche para toda a mocidade. Aqui embaixo, né, irmãos? Aqui embaixo vocês desçam, batem um papo, conversa, tem um lanchinho, tem pouquinho já fica de barriga cheia, alguém que precisar ir, vão no temor de Deus, honre os vossos pais, se algum lar tiver um pai, a mãe acertado, sejam vocês os remediadores, abrace os dois, não defenda para lá ou para cá, abrace os dois. Amém. Se chegar na casa hoje, lá, eu tô assim com a minha mãe e com meu pai, jovens que estão aqui, ouça esse conselho. Nenhum jovem chega em casa à noite e diga, eu não vou dar um abraço na minha mãe e no meu pai. Todos entram, abraçam o vosso pai, abraçam a vossa mãe. Nisso está a bênção de Deus na vossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom. Tem bastante lugar para pegar o lanche, então os moços é para sair por essa escada e as moças por aquela, tá? Depois pode conversar, mas para sair tem que sair separado, né? Os moços por aqui e as moças por lá, tá bem? Quem sente chamoim? Meu Deus. Como é aquele hino Cidadão do Céu, qual é? 454. Ó, encarregado regional aqui junto com nós, né, irmãos? Deus me deu a graça de ser encarregado regional também até 95. Já aprendi, mas temos alegria de estar também juntos, né? Aguardamos agora nesta santa comunhão que por um dos servos de Deus o Senhor nos envia a divina e santa palavra. Deus seja louvado.